que vocês não estão seguros, mas nem um pouquinho. Vocês vão passar fome com a gente, quando eles dominarem tudo. Vocês vão ficar na fila do supermercado saqueado, junto com a gente. Existe um projeto mundial de domínio de todos os países, criado desde séculos atrás, por famílias poderosas. Mas as ideias não são dessas famílias, são de filósofos loucos, filósofos que trabalham para Satanás. Famílias grandes, que não são ricas nem bilionárias, eles são meta-bilionários, estão muito acima, são donos de tudo. Depois vocês podem pesquisar, existe um fundo de ações chamado Vanguard, que é dono de tudo. Tudo do mundo. Tudo. Por isso que eu falo que já está cercado. Ele é dono, inclusive, dos fundos de ações mais famosos, BlackRock, Standard Oil, tantos outros. Ele é dono de tudo. Ninguém sabe quem são os donos. A gente sabe que são as famílias poderosas. Gates, Rockefeller, Rothschild, Soros. Vocês viram que Alexander Soros, que é filho do George Soros, veio no Brasil 2 vezes, agora o governo aqui foi lá falar com ele. Eles são responsáveis por tudo que está acontecendo aí. O quê? Bem, para dominar o mundo, é necessário que os países se rendam a esse governo mundial. Então os filósofos, eles têm algumas casas só para pensar como dominar o mundo. Duas casas mais famosas é a Chatham House, na Inglaterra, e CFR, Council on Foreign Relations, Conselho de Relações Internacionais, em Nova York. Mas existem outras para todo lado. Nessas casas, eles ficam pensando como dominar o mundo. E uma das coisas era abaixar a população dos países. Como? Disseminar anticoncepcional, DIU, liberar o aborto, matar crianças o máximo, eutanásia, pandemia, financiar LGBT. Muitos homossexuais acham que a igreja é homofóbica, porque eles colocam que a igreja tem discurso de ódio. Mas na verdade a igreja é quem realmente ama o homossexual. Porque quando o homossexual não levanta a bandeira deles, eles descartam. Quando entra em depressão, quando é doente. E sabe quem que eles procuram? A igreja. Eles não estão nem aí para a pessoa do homossexual como a igreja está. Eles querem que levante a bandeira, porque quanto mais tiver LGBT, menos população tem. Ideologia de gênero. Eles não estão pensando na pessoa do homossexual. É tudo projeto para abaixar a população. A outra coisa que eles descobriram, que resiste ao governo, são as instituições fortes. Quais são as instituições fortes? Família. Além de aborto, feminismo, machismo, ismo, um contra o outro. O que mais? Pátria. Acabar com o amor à pátria. E igreja. A igreja, quanto mais você tem uma fé, mais você resiste ao mal. Então, o que eles fazem? Cada vez mais tira a liberdade. Cada vez mais processa. Tá tendo aí o Frei Gils, cada vez mais processa quem fala a verdade. No Canadá já não pode nem falar as palavras da Bíblia. Tem uma na Finlândia, uma deputada que foi condenada porque falou uma palavra, um versículo da Bíblia. E cada vez mais o cerco vai se fechando. Fala que quando o padre está falando com você a verdade, discurso de ódio. Certo? Vou chegar no agro. Então, eles vão atacar as 3 instituições mais fortes. Vocês estão vendo isso ou não? Na pandemia, era essencial o aborto na Europa. As clínicas de aborto estavam abertas na pandemia como algo essencial. Certo? Vamos lá. Por que o agro? Existe um filósofo israelense que criou a chamada teoria do caos. O que é isso? Levar o país ao caos. E depois que o país chegar no caos, vender a solução. Por exemplo, a Europa tem uma imigração hoje assustadora. Aquilo não é ao acaso. Eles financiam a imigração islâmica, africana para a Europa, para levar a Europa ao caos. No Brasil, a saidinha que tem no Natal, você sabe que volta só uma parte, né? Soltar os delinquentes das cadeias. E prender os inocentes, né? Que levantam a bandeira, são presos. Foram colocados simplesmente como um campo de concentração, sem comida, sem nada, sem julgamento, sem nada, ninguém fala nada. Nada, né? Uma injustiça como nunca na história. Como nunca. Por medo. E uma das coisas que Satanás faz é colocar medo, para não falar nada, né? O que mais levaria o Brasil ao caos? Além da saidinha, proibido subir nas favelas. Você sabe disso? Que a polícia não pode subir? Para levar ao caos. Quanto mais o crime aumentar, mais caos. E adivinha? Qual é o próximo alvo? O agro. Quando o Brasil quebrar o agro, pronto. Ele está na mão deles. E o que eles fazem para acabar com o agro logo? E agora você que tem 2.000, 3.000, 4.000 alqueires de soja e acha que está bem na fita, pode colocar sua barba de molho. Você vai passar fome com a gente. Eu vou explicar como. Existe, além dessas casas chamadas think tanks, essas que eu falei, só de pensar como fazer, existem casas de execução. O que é isso? Sai a ideia dessas casas que eu falei e vão para as casas de execução. E uma das casas famosas chama Clube de Roma, que é de onde saiu toda essa questão ambiental. Isso, sei lá o quê, eco, sei lá o quê. E você tem que ter isso. E você tem que ser sustentável.
Não que seja ruim cuidar do meio ambiente, mas isso foi feito para abafar o produtor. Porque agora tem satélite e tem um monte de lei ambiental para que você não tenha condição de pagar as multas, ou depois eu vou chegar nos empréstimos dos bancos. Os bancos são deles. Então eles têm o poder de subir o preço da soja, quando foi para 160. Aí quando todo mundo entra, pega dinheiro no banco, eles abaixam, você quebra. Hoje os bancos já podem confiscar terra. Então o mercado, os bancos, eles vão entrar na sua casa doutrinando seus filhos.